Tório, que eu tava te falando sobre... E tu teve uma época também que tu morou nos Estados Unidos, né? Morou um tempão Sim, lá. sim, Quantos sim, anos sim. quantos anos tu tinha, Tório, quando tu foi pra lá? Eu fui com 3 anos. 3. Aham, eu voltei com 13, 14, por aí. Sim. Aham, ficamos 10 anos lá. Porque eu me lembro no comecinho lá, quando eu tava lá, tu não treinava muito, né? Tu não Não, muito. eu comecei com 5 anos no jiu-jitsu, de uns 6, 7 eu fui pro wrestling, e daí eu acho que eu só comecei a voltar a fazer luta mesmo, Muay Thai, MMA, quando eu voltei pro Brasil, que eu entrei na Evolução, que eu conheci o Dida, né? Daí de lá que eu comecei a gostar, né? Eu via, por exemplo, primeira luta que eu vi ao vivo, assim, foi o do Killer. Foi a primeira katana que eu fui, a Katana Fight. Que eu vi ele, pô, massou o cara, pegou nocautezão, pá. Daí, eu não lembro quem tava aqui. Tinha um cara do lado de mim, assim, ele, pô, Thor, e você, quando vai ser a sua primeira vez? E nisso, pá, comecei a pensar e tal, pensando, pá, daí foi indo, comecei a treinar, fui indo, pá, daí, bum, peguei a minha primeira luta, tá, daí, cara, nossa, a emoção de também. boxe, não foi de boxe, legal, não. A primeira eu fiz de Muay Thai, foi Muay no Money Fight, É, Money foi, Fight, né, lá na, que ginásio que era? Lá na Tuiuti, né? Lá na Tuiuti, isso mesmo. Entrei, pá, tinha meus amigos atrás e tal, comecei, pá, consegui acertar um chutão, e quando acertei aquele chute, o cara sentiu na barriga e foi nocaute, né, mas eu senti uma emoção, assim, de... A mais, sabe, quando você fez todo aquele processo de treinar, levar atraso, levar soco e chegar no dia e você conseguir superar, daí que, pô, dá aquele, né? Pô, é uma delícia. Nossa, é a melhor coisa. Isso é muito, esse negócio de você treinar e no final da história dá certo você ganhar. Mas nesse meio tempo, quando tu fez o jiu-jitsu um pouquinho, fez o wrestling e depois teve outros esportes ou ficou um tempão sem fazer nada e só foi no estudo mesmo? Não, foi mais que eu vi a minha vida antigamente, né, que eu não gostava de treinar, assim, era uma coisa que eu fiz um trato com meu pai, né, que eu ia pegar a faixa preta no jiu-jitsu e no Muay Thai. Mas nisso, quando eu fui vendo, foi passando o tempo e eu voltei pra Curitiba, eu vi que a luta era uma coisa, né, que você pensa muito, né, especialmente como... Você fica eu sou canhoto, né? Você fica de canhoto, tem muita coisa que você pode fazer. Daí você troca, tem milhares de possibilidades, né? E nisso eu comecei a ver várias lutas, fiquei, né, começando a estudar, pá. E eu achei o esporte, né, muito legal. Especialmente quando começou a crescer, né? Agora com essa coisa do boxe. E, cara, eu, né, fui seguindo agora. E me diz uma coisa, Tori... E no estudo tu sempre foi bem, né? Sempre foi bem no estudo, né? Estudando assim, normal, né? Sim, sempre. Sim. Que nem a Júlia também. A Júlia, não falo nada pra ela, negócio de estudo. A guria estuda muito bem. E essa transição, eu me lembro eu cheguei a te ligar, lembra? Porque a gente ia fazer essa transição também pro Brasil. Daí eu falei, pô, Tor, como é que foi? Não sei o quê. Daí tu me falou, né? Que no comecinho foi mais difícil, mas depois acostumou. Daí eu até te perguntei, Heitor, quer voltar pros Estados Unidos? Eu falei, não, nem pensar. É que quando você... É difícil, né? Que quando eu era mais jovem, eu ficava mudando de escola em escola. Então eu tinha que aprender a fazer amigo, né? E quando você já tá num lugar, pá, pra se mudar, parece uma coisa muito dramática. Mas depois que acontece, você vai aprendendo com isso. Você vai aprendendo como ficar em volta das pessoas, acostumar com as pessoas. Especialmente acostumar com, né, o lugar que você tá ficando. Sim. E nisso eu levei muito, vamos dizer, prática, né, pra acostumar com as pessoas em volta de mim. Depois, quando eu mudei pra Evolução, eu fiz vários amigos lá, os caras são muito gente fina. E agora que eu me mudei pra CM System, agora que eu tô acostumando com as pessoas em volta, é muito legal, que você vai fazendo novas amizades. Ainda que, né, eles são, vamos dizer, uma academia diferente, não tem que ter essa... vamos dizer, treta, né? Rivalidade. Exato. Tem que ser mais essa coisa aqui. Agora já passou essa fase, exato. Do Creonte, né? Do Creonte. Aham. E a outra coisa que eu te pergunto também, Thor, do negócio
de morar nos Estados Unidos, tu com 3 anos, né? Teu inglês é impressionante, tu estudou lá por muito tempo também. Isso te ajuda bastante aqui no Brasil? Ou o que tu sente? Qual é a diferença maior que tu sente nos Estados Unidos e no Brasil? O que tu sente, assim, hoje, pensando já que tu já é um homem hoje, né? Mas tu te mudou, quando tu te mudou, tu era um guri, era uma criança, mas tu lembra, né? Sim, como é que era nos Estados Unidos e como é que é aqui a diferença dessas duas eu acho que eu vou culturas? A cultura é totalmente diferente, né? Tem aquele, né, how are you? Aquela coisa mais, vamos dizer, distante comparado com o brasileiro, né? Você chega, fala galera, pá, você dá um abração, pá. Né? Não é tão próximo assim, não tão legal, íntimo, né? Legal saber deles aí. Mas, cara, sei lá, pra eu voltar para os Estados Unidos, eu acho que eu só vou fazer pra, né, a parte da luta, né? Mas pra morar lá, eu acho que eu não vou conseguir. Brasil é muito legal, Brasil, nossa, especialmente com a comida aqui, Sim. culturas, amigos. É diferente, né? Tá? É totalmente diferente, mas se você vai acostumando, dá, né? Mas, sei lá. E o português, Tório? O português já... tá muito bem, tá completamente diferente da outra vez. Antes ele tava com o sotaque muito carregado. Né? As gurias tem ainda um pouquinho ainda. Ele falou que às vezes ele pensa em inglês e traduz português. Como é que é isso aí? Quando eu voltei pro Brasil, eu tava falando meio estranho, tava falando umas coisas igual maior, mais grande. É mais grande, as gurias falam ainda. Você vai falando igual big, né? Essas coisas que pra mim, quando eu me mudei, né, eu fui meio que aprendendo só inglês, né? Eu falava português, mas não era um português assim, eu só falava com minha mãe e meu pai. Mas quando eu me mudei pra cá, eu comecei a estudar um pouco mais, né? E comecei a pegar mais a manha de falar português. Mas essa coisa de pensar em inglês e falar em português eu ainda tenho. não consegui tirar isso, mas eu acho uma coisa boa, que você vai pensando diferente entre... Você vai... Não sei como explicar. Meio estranho explicar.